que você chegou a promotor de justiça? Você que sempre quis ser promotor? Sim, na verdade assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo na área jurídica, com 13 para 14 anos. Esse ano agora... 13 anos, começou com 13 para anos. 14 registrado, né? Quando você não tem pai rico, você tem que dar um jeito. Você tem dois caminhos, né? O caminho da legalidade e o caminho da ilegalidade. E, sinto dizer, mas alguns poucos amigos foram por outro caminho, já não estão mais entre a gente. Mas eu fui para o caminho da legalidade, comecei a trabalhar em escritórios de advocacia, comecei com o Dr. Jaime Ozek, que é um advogado, com 13 para 14. Meu presente de aniversário de 14 anos foi uma carteira de trabalho. Meu pai me deu e falou, olha, é o seu presente. E foi graças a esse presente que eu consegui me aposentar bem novo no Ministério Público. E trabalho há 46 anos, exatamente há 46 anos, de maneira formal. Eu, quando estava nas atividades no fórum, porque eu ia muito para fórum, né? E eu gostei muito do que o Ministério Público fazia. Muito, muito. Eu ficava admirado, porque tinha uma certa independência. E não tinha aquele cartório para tocar, responsabilidades administrativas na época, hoje tem. E a função era muito bacana, eu gostava muito. E eu não fiz outro concurso, só fiz esse concurso. Concurso para o Ministério Público. Ou eu iria advogar, e eu ia ser promotor. E por que eu fiz concurso? Porque eu já advogava, comecei a advogar com 22 anos, me formei com 21 no Mackenzie, eu fui escrevente, né, que seja dito. Entrei na faculdade, passei no concurso de escrevente, Itapecerica da Serra, e fiquei 4... e também por isso que eu quis ser promotor, porque eu não me identifiquei com a atividade de juiz. Tanto que, como procurador, quiseram me levar pelo 5º Constitucional, eu não quis ser juiz, não é da minha vocação. E aí vi no fórum, via especialmente um promotor, doutor Francisco Stella Júnior, que me inspirou muito, e eu falei, puxa, eu quero fazer o que esse cara faz. Enfim, e também porque quando eu fui advogar, porque eu saí do fórum e fui advogar para ver, fiquei 2 anos e meio advogando, eu não sabia cobrar. Como de fato não sei ainda. Hoje eu voltei para a advocacia, continuo sem saber cobrar. Eu falei, eu vou morrer de fome. Então eu vou ser advogado de um cliente só da sociedade e vou sobreviver com dignidade. Foi isso que aconteceu por 30 anos. Eu fui promotor, membro do Ministério Público por 30 anos. Os últimos 4 como procurador de justiça. Foi uma carreira linda, maravilhosa. Foi uma... Nossa, sinto muitas saudades. Você passou na primeira prova? Não passei na primeira prova. Conta pro pessoal o que você fez para passar. Então, eu estudei muito. Não tinha muito recurso para bancar cursinho, eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava em 3 empregos. Pode parecer, ele está de brincadeira. Não. Eu trabalhava em escritório de advocacia, até montei o meu, depois que eu me formei, mas era um pequeno escritório, foi o primeiro escritório ali da Granja Viana, em Cotia. Sexta-feira eu trabalhava no jurídico do Mackenzie, no NPJ do João Mendes Júnior, né, do núcleo de assistência judiciária. Então era o que me dava. E aos finais de semana eu trabalhava plantonista em imobiliárias lá na região. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Então eu queria enquanto eu tive dinheiro, 6 meses eu fiquei no Damásio, fazendo à noite, estudando. Quando acabou o dinheiro, eu fiz uma metodologia, acordava às 6 da manhã e estudava até às 9, todos os dias. Estudei no primeiro não passei, no segundo não passei. E aí, quando eu fui fazer o concurso, e parece que tem a mão de Deus, né? Esse último concurso, eu passei num concurso de, acho que 4, 5 mil candidatos, nós passamos em 17. Tomamos posse em 13, de 70 vagas, nem eu esperava. Só que o que aconteceu? E é bem importante dizer que, além do esforço, não é? Você tem que pensar que Deus está ali do seu lado. Falava há pouco com a Ju, que trabalha aqui com você, que Deus não tem mãos, né? Ele precisa das nossas, né? E eu falei com ele que eu queria ser promotor para poder participar do projeto dele, né? E veja você que um dia eu estava no escritório, chegou um senhor lá com 2 crianças, um moço novo, muito triste, e a esposa dele tinha sido atropelada na Raposo Tavares por um português, que estava dirigindo uma caminhonete, e ele não tinha pago o seguro. Então ele foi correr atrás do seguro obrigatório. Eu examinei, fui ver o seguro obrigatório e o português não tinha recolhido, né, o seguro obrigatório. Aí eu peguei um livro do Hugo Nigro Mazzilli,
prática da Promotoria de Justiça e entrei com ação. Eu descobri nesse meio tempo que o português tinha sido condenado a 1 ano de detenção por homicídio culposo. Aí eu entrei com ação de liquidação de sentença. Eu peguei aquele caso, já a sentença condenatória, transitada em julgado, e fui só liquidar a sentença. E foi exatamente isso que caiu no meu concurso, na peça prática. Exatamente a mesma coisa. E, então não tem como dizer que não foi Deus que... E eu também, né? E fiz no êxito. Como eu não sabia cobrar, eu fiz no êxito. E aí isso... Quando eu olhei a prova, eu falei, não acredito. E como eu trabalhava muito, eu estudei 5 ou 6 pontos só porque eu passava sempre na primeira e na segunda fase. Aí na segunda, na escrita, né, eu não conseguia passar. Aí eu estudei 6 pontos, um deles prescrição, porque eu tinha visto que não tinha caído ainda esse. Então caiu prescrição e caiu essa peça prática. Aí eu fui pro oral, no oral. No oral eram 70 vagas, nós tínhamos 33 candidatos, um deles morreu indo fazer a prova, na Castelo Branco, 32, e nós passamos em 17. Tomamos posse em 13, porque 4 optaram para ir para a magistratura. Eu tomei posse dia 3 de julho de 1989 e saí pela aposentadoria dia 21 de setembro de 2019. 30 anos e alguns poucos meses.